Fala galera, quero mostrar para vocês aqui algumas informações que normalmente ficam meio que ocultas no gráfico, tá? E a gente muitas vezes deixa passar por despercebida. Regiões no gráfico onde dão origem a fortes movimentos tendem a ter memória compradora ou vendedora. Regiões onde a pausa no movimento, por exemplo, um forte movimento de alta, houve uma pausa, depois houve um outro forte movimento de alta. Essa pausa, tá, ela tende a ter uma memória no gráfico. Então, eu estou aqui no BTC, houve essa venda aqui, tá, no operacional, a gente coloca as médias aqui, vocês vão ver, foi exatamente operacional, né? Médias alinhadas, tivemos gatilhos, tivemos o gatilho e efetuamos a venda aqui, ok? Seguimos trade normal, só que depois disso posso tirar as médias e o que acontece? Aqui originou um forte movimento. Então este candle aqui, eu vou marcar e vou estender ele para frente, tá? E vou estender ele para frente. Agora, no intraday, olha só que interessante, no intraday este movimento aqui foi marcado por um forte movimento de baixa, uma pausa, um respiro e depois um outro forte movimento de baixa. Então, olha só, um inside bar. Inside bar, quando está no meio de um forte movimento seguido de um outro forte movimento, ele tende a ter memória quando o preço voltar nele. Então, a gente sempre vai pegar essas regiões e estender, tá? Quando o preço voltar, se o preço voltar, a gente vai lembrar porque essa região está marcada e a gente sabe que é região de possível interesse vendedor. E olha só, o preço voltou para retestar essa região e buscou níveis abaixo. Obviamente que para conduzir a operação a gente vai buscar alvos de Fibo, tá? Então a gente projetou aqui o alvo do espelhamento, eu tive o alvo 1, alvo 2, tá? Então, efetuei a venda, ou não consegui efetuar a venda, tudo bem, eu vou marcar as regiões, porque o preço tende a voltar para retestar essas regiões. Então, o preço voltou, retestou essa região do inside bar, deu continuidade no preço. Ok, buscamos o alvo, tudo bem. Agora, lembre, a gente está trabalhando na pausa do movimento. Houve um forte movimento de baixo, houve uma pausa e um outro forte movimento de baixo. O preço retorna nesta pausa e dá seguimento. Agora, o preço ainda não buscou aquela região onde realmente deu origem ao movimento, tá? Que é essa região aqui, ó. Qual é a região que deu origem a esse movimento de baixo? Esta região. Então, a gente deixa ela marcada. Quando o preço voltar, se o preço voltar, provavelmente vai ter memória vendedora aqui, ó, e a gente estende essa região, olha só. Aqui vai fazer muita diferença de como o preço chega. O preço chega esticado, o preço chega forte, chega junto com as médias ou não. Então o preço chegou nessa região, olha só como a memória do preço. Tem muita gente que gosta de utilizar esta ferramenta aqui, ó, que é a POC, tá? É útil, é muito útil também. Então a gente marca o movimento e olha que interessante, onde estava a POC? É uma confluência a mais, tá? O volume de operações maior foi nessa região aqui, tá? Confirmando que uma maior probabilidade de ter memória nesta região. Posso utilizar Fibo também? Posso. Olha só que interessante. Aqui também contava o 61 de Fibo. Tá? Então, eu busco confluências para validar essa região. Por quê? Quando o preço chegar aqui, eu vou fazer uma escolha. Eu vou entrar no toque da região, vou esperar um gatilho. Tá? O que vai me fazer a decidir? Cara, normalmente o preço do stop. Pô, se eu colocar uma entrada aqui com o stop abaixo, está dando 0,44%. Mas o meu alvo é 4%. Pô, então é 10 para 1. Vale a pena, né? Eu vou calcular se vale a pena correr o risco ou não. Então, muitas vezes eu vou deixar simplesmente a ordem na região, ou eu vou esperar e ver como o preço vai se comportar nessa região. Mas o mais importante eu preciso ficar atento nessas regiões. Para eu ficar atento nessas regiões, eu preciso analisar o meu gráfico sem as médias.
quem me acompanha sabe que a maioria das nossas operações são baseadas e são executadas por médias, tá? Eu não nego isso, elas são altamente eficientes para mim, mas eu preciso analisar o contexto, analisar a única informação que o ativo dá para a gente, que é o quê? Os candles. Tá? Então, esses padrões, tá? Essas quebras de estrutura, essas regiões de possível interesse são importantíssimas. Por exemplo, essa região aqui, onde houve essa venda, se eu tivesse me baseado por médias, talvez eu não teria feito essa venda, tá? Mas eu estava baseado pela informação da movimentação do preço, tá? O Price Action Naked. Beleza, pessoal? Então é um tipo de informação que, se a gente ficar muito bitolado com médias, a gente vai perder esse tipo de informação, tá? Então, o que eu faço? Pô, estou analisando, abri o computador, vou fazer toda a análise nos diversos time frames diferentes antes de colocar as médias. Beleza? Então fica a dica aí.